Marcos capítulo 6, do 14 ao 29. Marcos 6, do 14 ao 29. Marcos 6, do 14 ao 29. Se você puder ficar em pé, em reverência à palavra do Senhor, nós vamos ler a sua Bíblia. Quem é cristã está sem Bíblia, Senta aqui, na hora da palavra não vai sair ninguém. A leitura da palavra. Certo? Diz assim a palavra do Senhor. Logo, o rei Herodes ouviu falar de Jesus, pois todos comentavam a seu respeito. Alguns diziam: João Batista ressuscitou dos mortos, por isso tem poder para fazer esses milagres. Outros diziam: é Elias. Ainda outros diziam: é um profeta, como os profetas de antigamente. Quando Herodes ouviu falar de Jesus, disse: João, o homem que decapitei, voltou dos mortos. O rei havia mandado prender e encarcerar João para agradar Herodias. Ela era esposa de seu irmão Filipe, mas Herodes tinha se casado com ela. João dizia a Herodes: é contra a lei que o Senhor viva com a esposa do seu irmão. Por isso Herodias guardava rancor de João e queria matá-lo, mas não podia fazê-lo, pois Herodes o respeitava e o protegia, sabendo que ele era um homem justo e santo. Herodes ficava muito perturbado sempre que falava com João, mas mesmo assim gostava de ouvi-lo. Finalmente, no aniversário de Herodes, Herodias teve a oportunidade que procurava. Ele deu uma festa para os membros do alto escalão do governo, para seus oficiais militares e para os cidadãos mais importantes da Galiléia. Sua filha também, chamada Herodias, Vou continuar aqui, depois eu procuro o nome dela. Herodias entrou e apresentou uma dança que agradou muito Herodes e seus convidados. Peça-me qualquer coisa que deseje e eu lhe darei, disse o rei à moça. E prometeu sob juramento: eu lhe darei o que pedi, até metade do meu reino. Ela saiu e perguntou à mãe: o que devo pedir? A mãe lhe disse: peça a cabeça de João Batista. A moça voltou depressa ao rei e disse: quero a cabeça de João Batista agora mesmo num prato. O rei muito se entristeceu com isso, mas por causa do juramento que havia feito na frente dos convidados, não pôde negar o pedido. Assim enviou no mesmo instante um carrasco a ordem de cortar a cabeça de João e trazê-la. Ele decapou João na prisão, trouxe a cabeça num prato e entregou a moça, que levou a sua mãe. E quando os discípulos de João souberam o que havia acontecido, foram buscar o corpo e o colocaram numa sepultura. Amém? Irmãos, pela palavra do Senhor, pode se assentar. Então, essa é a história, a morte de João Batista. Irmãos, vocês devem conhecer aquela pessoa, gente boa, mas gente muito boa. Aquele cara que respeita a sua mãe, ele é um bom marido, ele cuida bem dos filhos, é um cara trabalhador. Você deve conhecer esse tipo de gente. Mas o camarada não é crente. Mas o cara só falta Jesus. Eu não falo assim, só falta Jesus para ele. É o quase crente. Ele fala: rapaz, mas esse cara podia ser crente, mas não é crente. É gente boa demais. As pessoas respeitam ele pelo caráter, mas o camarada não é crente. Ou aquele cara que está no pecado, fazendo coisa errada, mas quando ele ouve a palavra do Senhor, ele para, ele presta atenção, ele se sente tocado pela palavra, ele até chora. Parece que o camarada vai se converter, mas quando acabou ali de ouvir a palavra, aquele negócio todo, ele vai embora para casa e como se nada tivesse acontecido. Às vezes dá dinheiro na igreja, mas não muda nada na vida dele. Eu acho que conhece gente desse tipo. E assim era Herodes. Herodes era ali o governante da Judéia, e ele tinha uma amizade com João Batista. Ele gostava de ouvir as pregações de João Batista. E João Batista falava do pecado dele, falava que Herodes estava errado. A gente leu aqui, a família de Herodes é uma família bem complicada, muito complicada. Ele era casado com a mulher do irmão dele. Ele roubou a mulher do irmão dele. Estava lá em Roma,
Aí ele conheceu essa mulher, falou com ela e os dois fugiram para Jerusalém, lá para a Judéia. Então ele tinha roubado uma mulher do seu irmão. E era uma família muito complicada, né? E aí, mas mesmo assim ele gostava, né, de ouvir João Batista, do que ele pregava. E João Batista falava, você está errado. Né? A gente leu aqui, João Batista falava assim: é contra a lei que o Senhor viva com a esposa do seu irmão. Ele está no versículo 17. E mesmo ele falando isso, Herodes gostava dele e Herodes protegia a João Batista. É um negócio que é estranho, mas a gente também é muito assim, né? Às vezes a pessoa está no pecado, mas gosta de ouvir a palavra do Senhor, canta hino, né? E gosta de cantar uns hinos, né? Canta, mas não muda nada na vida dela, né? Ela se sente bem com aquilo, né? Herodes também gostava, né? Às vezes escutava a pregação de João Batista, falava que ele era um homem íntegro, um homem correto, mas a vida dele continuava igual, né? Não mudava em nada. Mas a sua esposa, né, Herodias, começou a ficar com raiva de João Batista. Aí que entra o problema da história. Começou a guardar rancor, porque João Batista falava aquilo contra ela e contra o marido, né, da relação que eles tinham. E aí, até que um dia, na festa de Herodes de aniversário, ela aproveitou é agora que eu vou me vingar de João Batista, essa oportunidade. E aí manda a sua filha dançar na frente ali do povo na festa. E aí o que era muito estranho, imagina uma princesa dançar, era de uma forma sensual, na frente ali daqueles das pessoas do governo, não era algo normal. E o nome dela, que eu estava tentando lembrar, era Salomé, era o nome dela. Salomé, que era filha de Herodias. E ela foi dançar na frente de todo mundo ali. E aí, quando ela dançou, o Herodes estava meio alto, talvez pelo vinho, pela festa. E aí ele faz essa proposta à menina, né? Peça-me tudo, versículo 22. 22. Peça-me qualquer coisa que deseje e eu lhe darei. E prometeu, 23, e prometeu sob juramento, eu lhe darei o que pedir, até metade do meu reino. Herodes deu o seu reino, metade do seu reino, por causa de uma dança. Olha isso. Então, esse era o Herodes. Herodes que gostava de escutar a pregação de João Batista, mas não se convertia. Herodes que, pela uma dança, falou: eu vou dar o meu reino para você. Dou metade do meu reino para você. Pode pedir para mim o que você quiser. E aí fica a pergunta: o que Herodes amava de verdade? O que balançava o coração de Herodes de verdade? Né? E Herodes é muito o que é o ser humano decaído mesmo, um ser humano longe de Deus. Um dia ama a palavra, outro dia volta ao pecado, né? É sempre nessa, não tem uma estabilidade. Está no pecado, está ouvindo a palavra de Deus, gosta daquilo, se sente tocado, mas ao mesmo tempo volta para o pecado. E aí vive nessa gangorra. E muita gente vive nessa gangorra. Está na igreja, frequenta a igreja, mas está no pecado lá no mundo. E não está nem aí para nada. Acha que está certo, dá o seu dízimo. Acha que está legal, frequenta a igreja, mas não muda a vida. Então está lá, está na igreja, não muda nada. Herodes é muito isso. É muito isso, a pessoa que está lá e está cá. Não tem firmeza, né? Assim, balançando de um lado pro outro, né? Amam ouvir a palavra de Deus, escutam louvores, mas continuam vivendo o pecado, a mesma coisa. E aí aquele quase crente, né? Estou falando. E o tema dessa mensagem é: amigo do evangelho não é cristão. Amigo do evangelho não é cristão. Quase crente não é crente.
Nós vimos aquele cara quase que ele só morte Jesus. Não, falta tudo para ele. Falta tudo, se não tem Jesus, falta tudo. Não adianta. E assim Herodes estava quase no evangelho, ouvia João Batista, gostava, protegia João Batista, mas o camarada não se convertia, não queria largar a vida que ele estava. Então, ele estava nisso. Mas no momento certo, no momento que era para ele fazer uma escolha, ele, entre escolher o reino dos céus e o reino da terra, o que ele faz? Ele escolhe o reino da terra. Porque ele faz esse pedido, a menina vai lá correr para a mãe, fala: mãe, o que ele tem que pedir? Fala, mãe. Fala: peça a cabeça de João Batista. E a menina não estava nem aí, também estava filho de peixe, peixinho né? Ela estava nem aí, foi lá e pediu, ainda falou que quer a cabeça de João Batista. Lá, a bandeira. E aí o texto diz, no versículo 26, o rei muito se entristeceu com isso, mas, por causa do juramento que havia feito na frente dos convidados, não pôde negar o pedido. Quer dizer, ele, ao invés de falar, não vou fazer esse pedido, mas por causa do reino desse mundo, a gente falou sobre isso na quarta-feira, nas tentações de Jesus, uma das tentações de Jesus foi exatamente isso. Satanás fala para Jesus: e eu te darei a glória dos reinos desse mundo, eles são todos meus, só basta uma coisa, basta você se ajoelhar e me adorar. Satanás faz essa proposta para a gente. Qual reino nós queremos? O reino dos céus ou o reino da terra? A glória dos homens, a adoração dos homens ou a glória de Deus? Nós estamos sempre divididos entre os dois reinos. E qual Senhor nós devemos servir? E Herodes, apesar de ficar triste, apesar de gostar de muito de João Batista, ele entrega e mata João Batista. Então para ele não importou muito. O que era mais importante era o que os outros iam falar para ele. Que os seus amigos, o que o seu governo, ele ficou com medo de ser taxado de fraco, porque o que fala a palavra do rei, ela não volta atrás. Se o rei falou, não pode voltar atrás. Então assim ele fez, manteve a sua palavra. E aí, na hora de decidir, ele preferiu os prazeres, ele preferiu ouvir a dança de Salomé, foi levado pela sensualidade e pelo vinho e entregou aquele seu amigo, que era considerado seu amigo, para não dizer o contrário, à morte. E João Batista morreu por causa de um capricho de uma mulher. E aí eu coloquei 4 coisas que nós podemos aplicar ou que aprender com essa história de Herodes e com a morte de João Batista. Olha o que nós podemos aprender nessa história. Primeira coisa: não adianta ser somente um ouvinte da palavra, mas eu preciso ser um cumpridor da palavra. Como é que nós falamos? Herodes, o texto fala que gostava de ouvir. Por isso ele era esposo de Filipe, versículo 20, pois Herodes o respeitava e o protegia, sabendo que ele era um homem justo e santo. Herodes ficava muito perturbado sempre que falava com João, mas mesmo assim gostava de ouvi-lo. Olha, isso era meio masoquista, Ao mesmo tempo que ele ouvia a palavra, João falava: você está errado, você está em pecado, ele gostava de ouvir. E há muita gente assim, ouve a palavra, chora, não, eu vou parar de fazer isso, e chora, eu estou errado, chora, fala que está arrependido, acabou ali aquele momento, aquele emocional, a pessoa levanta, vai embora, é como se não tivesse acontecido nada. Então assim, Herodes gostava de ouvir a João Batista. Então não adianta nada eu ser somente um ouvinte, mas eu preciso ser o cumpridor da palavra. E 2 textos, Mateus 7, 24, quando Jesus fala sobre a casa na rocha, diz assim: todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica,
é igual, é semelhante a um homem prudente, um homem correto, que edificou a sua casa sobre a rocha. Né? Então aquele que ouve a palavra e põe em prática é o bom homem que construiu uma casa sobre a rocha. Ele falou isso várias vezes. Então, Jesus está falando sobre a casa na rocha. Devemos construir uma casa na rocha, tem que ter alicerce. Porque quando vem a chuva, quando vem a tempestade, se ela não tem alicerce, ela vai embora. A mesma coisa aqui. E o outro texto é de Tiago 1,23, que diz assim: porque se alguém é ouvinte da palavra e não é cumpridor, é semelhante ao homem que contempla a sua face no espelho, mas logo que ele se afasta, ele se esquece do seu rosto. Olha isso, Tiago, eu acho que é mais complicado. Imagina você esquecer o seu rosto. Você acabou de olhar no espelho, você se afasta, e aí você esqueceu o que está escrito, que está na sua cara, você esqueceu. Você não se lembra quem é você. Olha isso. E Tiago falando, esse é o cara que ouve a palavra e não cumpre. Igual um homem que olha, acabou de olhar a cara dele no espelho, e se afasta do espelho e se esquece quem ele é. Olha. É uma pessoa esquizofrênica, né? Ela tem uma dupla personalidade. O Tiago está falando isso. Ele ouve a palavra e não põe em prática. Ele é igual um homem que se esquece da própria rosto depois de acabar de ver, né? Então, primeira coisa, nós não podemos ser somente ouvintes da palavra, mas cumpridores. A segunda coisa, só sabemos a que reino nós servimos, se é o reino dos céus ou o reino terreno, quando nós estamos no momento de escolha. É naquele momento. Só o momento de escolha. É que a gente sabe qual reino que a gente serve. Antes disso é muito fácil. Sou crente e tal. Mas é no momento. Aquele momento que você tem que fazer a decisão. E você vai ver qual é o reino que você serve. Se é o seu próprio umbigo, se é o reino dos céus, se é Satanás ou se é Cristo. Jesus diz em Mateus 6,24: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar a outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não dá para servir a dois senhores. Ou você é de Deus, ou você não é de Deus.